lá nas montanhas do Ararat, na Turquia, divisa com a Armênia, onde é que tem nós vemos nas montanhas do Ararat, que desceram para a planície siriana, que é o Irã, o Iraque, a Mesopotâmia, que de lá, após a Torre de Babel, Deus espalhou o povo pela terra, e assim chegaram os nossos índios aqui no Brasil. Nossa, é uma outra história. Se você pesquisar que ou você é descendente de europeu, eu tenho índio na minha história também. Eu sou branco, mas se eu for pesquisar lá, eu descobri que tem descendência de Tupi-Guarani. É índio, Tupi-Guarani, né? É. Não escapa não, nós estamos aqui. Eu tenho holandês, ou tenho português, ou tenho italiano. Lá no sul é muito alemão, italiano. Mas o nosso povo, nós temos uma mistura de uma antiga civilização, a primeira civilização que espalhou depois do dilúvio, que são os índios. Ou vocês acham que quando o Cabral chegou aqui, não tinha ninguém? O que o Cabral descobriu afinal? Ele descobriu que não foi o primeiro a chegar aqui, que tinha os índios, aqueles que foram espalhados e tentaram construir a Torre de Babel. Nós somos produto de duas colonizações mundiais. Os antediluvianos, que são os indígenas que vieram aqui depois da Torre de Babel, e depois dos europeus que vieram aqui depois que o Império Romano caiu, as invasões bárbaras. Então o que nós vamos ver nessa manhã, rapidinho, não precisa me convidar para almoçar, tá? Eu estou em jejum. Por quê? Esse assunto de hoje à tarde, para nós também, Satanás odeia. Eu já posso dizer que a gente tentou me matar por causa desses assuntos. Ele não gosta que toque nas suas ferramentas preciosas. Por isso nós vamos falar sobre discos voadores hoje à tarde. Nós vamos falar sobre projeto Turbin, esses enganos modernos que está levando, ceifando nossa juventude, inclusive nas faculdades. Tá? Então, e também nós vamos ter, são três, cadê a seu, dos jovens? Está aí? Então, nós dividimos em três blocos, né? Três blocos. Primeiro nós vamos ver sobre os sinais do céu, né? Discos voadores, outras coisas curiosas. No segundo bloco, a gente vai ver o espiritismo moderno, coisas incríveis que estão acontecendo. No terceiro bloco, nós vamos, é só bloco de perguntas. Eu vou abrir aqui uma tela dos eventos finais. Já vem com a sua pergunta preparada. Eu quero saber sobre o decreto dominical. Vai acontecer, não vai acontecer? Como é que vai ser? Eu quero saber sobre sacudidura, sobre a praga, sobre o fechamento da porta da graça, enfim, qualquer pergunta relacionada a eventos finais do terceiro bloco. Nós somos a luz da Bíblia, a luz da profecia, tirar qualquer dúvida. Chuva ceroja, selamento, chip, é tanta coisa, né? Então, vamos ter um bloco só para isso. Então, que hora mesmo o programa da tarde? 4 horas. Até meia-noite a gente consegue resolver tudo isso. É muito pouco tempo para a gente discutir tanta coisa. E a minha preocupação é o seguinte, eu parei de dar aula na escola adventista, estou vivendo só da minha aposentadoria e coloquei nas mãos de Deus, Senhor, não dá mais tempo de eu ficar brincando com salvação, eu quero simplesmente pregar o Evangelho. Então minha vida é dar estudo bíblico, pequenos grupos. Agora estive, eu, minha esposa e minha filha, 5 meses na Amazônia, numa cidade que não havia presença adventista. Graças a Deus ficou uma igreja com 5 famílias funcionando. Experimente se colocar totalmente nos braços de Deus. Vai aparecer, a gente só tem que estar pronto para ir. Eu sei que é difícil. E eu tomei a decisão, até eu falei ontem à noite. Eu estava ganhando o dobro do meu salário. Eu me aposentei pela Força Aérea
E aí eles me chamaram de volta para ganhar um outro salário. Estava muito bom. Mas eu estava como estamos a maioria do nosso povo na terra. Preso, não tem tempo, porque tem que trabalhar demais. Não tem tempo para pregar o evangelho, às vezes não tem tempo na igreja, está sempre cansado pelas coisas de Deus. Era como eu estava, sempre cansado. Era uma posição muito importante, eu estava quase que gerenciando a torre de controle de Maringá. O que tinha dessa importância que eu tinha lá na sociedade? Eu não tinha mais tempo para Deus, eu não tinha tempo para visitar minha família, não tinha tempo para visitar as pessoas. Eu estou vivendo com a metade, graças a Deus não está faltando nada, e Deus está me levando por lugares que eu nem imaginava. Sinal que, mais um sinal da volta de Jesus. Se coloca, não importa se você tem que trabalhar, se você tem que estar ocupado com o trabalho, para um pouquinho. Olha, Senhor, eu não quero me perder, não. Eu quero me desconectar. Esse mundo é um mundo condenado, perdido, pronto à destruição. Não vai ficar uma lojinha do shopping pátio em pé logo. Eu tenho que me desconectar da ganância de tudo mais. Então nós vamos ver rapidamente, praticamente a continuação de ontem. O tema de hoje chama-se Os Pés da Estátua. Pode colocar aí os pés da estátua. Nós não vamos aqui estudar coisas que você já sabe. Você já estudou, fez o estudo bíblico, você já conhece. Que nem do dilúvio ontem. Nós não estudamos o dilúvio, nós estudamos coisas importantes. Onde é que a arca pousou? Nós vimos foto. Eu quero ir lá visitar onde os montes Ararat. Mas nós vimos uma profecia ontem sobre o dilúvio. Qual é a profecia importante que nós vimos ontem sobre o dilúvio? Qual era a condição do povo quando veio o dilúvio? Era violência em todo lugar e o que mais? Corrupção. Violência nenhuma, né? Não, aqui em Maceió não tem. Quem disse que tem assalto aqui? Sabia que a motorista do Uber não queria nem me trazer, Marcos? Quando eu coloquei assim, botei lá a setinha aqui no bairro, ela me moça, por gentileza, para onde é que você vai mesmo? Aí eu vou para a igreja Adventista Guaxuma. Mas não é perigoso eu te levar lá? Eu já fui várias vezes lá, nunca aconteceu nada comigo. Me desculpe e tal, mas eu tenho lugares que eu não vou. Não, fica à vontade. Mas pode confiar. Olha a minha nota aí no Uber, tem a gente que usa, tem nota também. A nota está boa, então pode ir. Ela veio, mas veio com medo. Quando que ela veio, mas que rua legal, que igrejinha bonita. Você está vendo? A gente não pode julgar tudo, né? Mas é um medo que as pessoas têm. Estamos vivendo um mundo tão violento, eu não penso que é só Maceió, não. Eu estive em Santarém, lá próximo da cidade, né, que eu fui trabalhar, fazer o trabalho missionário em Terra do Chão. Santarém é a cidade meio do Amazonas. Então também assaltando a porta da casa. Chapecó, cidade lá, famosa, porque morreram lá os jogadores, né, que eu estou morando agora com meus pais. Não existia violência. Agora estão entrando dentro das casas, prendendo as pessoas no banheiro, como em todo o Brasil. Sinal, um dos últimos sinais, que tipo assim, a paciência de tudo tem um limite, sabe? Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. As duas coisas que tem no arco-íris, misericórdia e justiça. Vai ter um momento que só Deus vai poder fazer justiça. Só Deus vai ter que parar, vai poder parar essa violência. E corrupção, não tem também, né? Não tem não, corrupção. Capaz, né? No Brasil. Agora vamos resolver com as novas eleições? Não. Vamos resolver. Será que resolve? Porque o mundo todo está corrupto. Satanás implementou o reino da mentira. Por isso que ele falou, aí veio o príncipe desse mundo que não tem nada a ver comigo, porque tudo que ele faz é mentira. O homem veio do macaco, o homem veio de uma explosão, tudo é mentira. Ele montou uma filosofia, montou as universidades. Olha a dificuldade, quantos jovens nós perdemos para a universidade por causa das vãs filosofias. Eu confesso para você que eu fiz 2 faculdades na federal e balança. Claro que hoje eu tenho mais conhecimento do que na época, mas eu fico com pena de vocês, jovens, que têm que entrar na universidade.
É profundo demais a filosofia. As mentiras são tão bem contadas que até quem mente acredita. Claro que eles acreditam. O cientista acredita nas suas mentiras, o cientista fala cientista. É contado há milhares de anos a mentira e o povo acredita. Vamos dar uma passadinha, dando continuidade. Então nós vimos ontem que a profecia, o dilúvio nos dá uma profecia. Corrupção, violência, Deus interviu e destruiu a terra. Corrupção, violência está mais que passando o limite. Deus está pronto para intervir. Ainda não interviu por amor de mim e de você, porque nós não estamos bem preparados ainda. Esse Daniel 2 é bem conhecido. Acho que uma das primeiras coisas que a gente estuda no estudo bíblico, né? As estátuas de Nabucodonosor. Só que ainda tem muita coisa maravilhosa para a gente tirar dali. E hoje o nosso foco é os pés da estátua, não é a cabeça, o peito, o abdômen, é os pés da estátua. Porque os pés da estátua somos nós. Nós conhecemos esse sonho. É uma coisa meio maluca, coisa de rei, né? O cara esquece o sonho, aí quer que os seus assessores, eu quero saber o sonho, eu esqueci o sonho e eu quero que vocês descubram o sonho e ainda me dêem a interpretação. Não é uma coisa de louco? Se você não descobriu, mata todo mundo. E Daniel ia entrar na dança por quê? Ele também era considerado um dos sábios. Ele ia entrar na dança, ia morrer também. Mas aí Deus, nós vimos em Daniel 2, pode passar, nós vamos ganhar tempo. No Daniel 2 nós temos, Deus revelou para Daniel o sonho que o danado rei esqueceu, e ainda deu a interpretação. E essa interpretação ela é importante, porque ela fala inclusive de nós que estamos sentados aqui nessa manhã. O sonho vocês conhecem bem, uma estátua, cabeça de ouro. O peito era de quê mesmo? De que era o peito da estátua? Prata. O abdômen? Bronze. As pernas? E os pés? Uma mistura de barro e ferro. E o que acontecia nos pés? Vinha o que do céu? Uma pedra, moía os pés, moía todos esses reinos. Ou seja, moe Satanás com tudo que ele construiu na terra. São os reinos seculares. Tá? Agora, a Babilônia, a gente sabe que é a cabeça da estátua. Só fazer um pequeno comentário. Por que Deus resolveu contar a Babilônia? Se antes da Babilônia, ali na origem das civilizações, que é a Mesopotâmia, que nós falamos ontem, nós tivemos o primeiro império, depois que desceram da arca, foi de um cara famoso na Bíblia. Quem é o cara? Nós falamos ontem. Nimrod. Parabéns, senhor. Vai tirar 10 na prova. Nimrod foi o primeiro imperador babilônico. Eu não concordo com os historiadores. Os historiadores dizem que o império de Nabucodonosor foi o segundo. Não, foi o terceiro. Porque o primeiro foi o de Nimrod. Foi ele que construiu Ur dos caldeus, construiu Eridu, construiu Acade, Nínive. Diz a Bíblia. E nesse ponto ali, nessa planície de Sinai, que hoje é o Iraque, o Irã, construísse o berço de todas as civilizações da terra. Nós viemos de lá, toda a humanidade veio de lá, porque vieram das montanhas do Ararat, que vieram do dilúvio. Acontece que Nabucodonosor, antes dele teve ali o Nimrod, que na história é os sumérios. Depois de Nimrod veio os Acádios, que é uma cidade construída por Nimrod também. Os Acádios, as cidades cresciam e dominavam a região. Os Acádios dominaram o reino de Nimrod. Aliás, foi em Nimrod que houve a Torre de Babel. O primeiro reino dessa região do Nabucodonosor aí. Então veio Sumério, os Acádios. Depois dos Acádios, é interessante, veio os Amoritas. Você sabe quem são os Amoritas? É os mesmos Amonitas. São os filhos de Moabe e Amon. Quem são os filhos? Quem são? São filhos de quem? Netos de Ló. Olha a encrenca que as filhas de Ló arrumaram para a Mesopotâmia. Criaram um povo lá na Arábia, onde é que é a Jordânia hoje, que depois veio atacar os descendentes de Noé. E no meio desses filhos
de Ló, as filhas que geraram os amonitas e os moabitas, né? Surgiu um dos reinos mais famosos da história, que é o reino de Hammurabi. Ouviram falar do Código de Hammurabi? A primeira constituição do mundo surgiu aí na Babilônia. Olho por olho, dente por dente, já ouviram falar disso? Foi no terceiro reino que houve, antes de Nabucodonosor. Eles foram destruídos pelos hititas, que moravam lá nos montes da Armênia, lá perto onde a arca pousou. Certamente são filhos de Jafé, que os filhos de Jafé ficaram lá para o norte. Depois dos hititas vieram os assírios, quinto. E os assírios foram dominados por essa cabeça aí, Nabucodonosor. Como Nabucodonosor, os caldeus dominaram novamente toda a Mesopotâmia, eles trouxeram a cultura de Nimrod, dos acádios, dos amoritas, dos hititas, dos assírios. Por isso que Deus começou essa contagem. Eu só estou querendo justificar por que Deus não começou a contar com os assírios? Porque foi o primeiro império universal da região, onde aglutinou as culturas pagãs, a riqueza, foi o mais rico. Por isso que é a cabeça de ouro. Presta atenção nisso, sabe por quê? Porque amanhã de noite nós vamos estudar aquele monstro do Apocalipse 17, com 7 cabeças e uma mulher sentada em cima. Para vocês entenderem Apocalipse 17, que é uma coisa atual para o nosso dia, que nós temos que entender agora. E a senhora fala que a gente tem que estudar Daniel Apocalipse, ligando com a história, porque é a história que me faz entender. O princípio adventista que dá a verdadeira interpretação das profecias é historicismo. Sempre nós temos baseado no historicismo para entender. Então temos que compreender que o primeiro império universal contado por Deus, engraçado que é o sexto, 666, né? Porque que é o sexto império da região, o sexto império na Mesopotâmia. E a torre, aquela estátua, tinha 6 côvados. Você quer tudo 6, há 666 nessa estátua também. Não tem nada por acaso. Então Nabucodonosor, primeiro, segundo, terceiro, quarto é Roma. O quinto é um império dividido. Pode passar o próximo slide, por favor? O que é importante? Vamos lá. O primeiro, Nabucodonosor, dominou toda a região dos outros reinos, dos 5 anteriores. Aqui dá para ver o rio Eufrates, ali no meio, não dá para a gente... Aqueles rosa ali é o império de Nabucodonosor. Dominou toda a Mesopotâmia e chegou até próximo do Egito aqui. Todo mundo importante na época. Agora, mas por que é tão importante o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia? Primeiro, nós temos uma simbologia profética, a gente vai ver amanhã de noite, que tem uma nova Babilônia. Nós temos uma nova Babilônia, é importante na profecia. Tem o rio Eufrates que passa no meio, amanhã a gente vai ver. Mas a importância é que aqui nesse meio, nesse domínio de Nabucodonosor, quem estava no meio? Que povo importante da Bíblia que foi dominado por Nabucodonosor? Foi escravizado? O povo hebreu? Quem foi que levou o povo cativo para a Babilônia? Nabucodonosor. O grande conflito todo se realiza nesse meio, começa nesse meio, hoje está no mundo. Por isso que é importante. Porque alguém pode falar, mas vem cá, teve impérios na China, o Império Mongol, tem vários impérios no mundo, por que é importante? Esses são importantes porque toda a civilização humana foi influenciada por esses reinos, inclusive nós. Bom, pode passar. Já os peitos, lá, os peitos do Império Medo-Persa, já abrangiu tudo que o Nabucodonosor conquistou e mais um pouco. Olha só como aumentou. Tá? Assim começou a se formar os meios para a civilização humana, estruturar a urbanização que nós temos hoje no mundo. É uma herança que vai passando um para o outro.
Pode passar o próximo, o Império Grego, olha só o grego. Pegou tudo que Nabucodonosor na cabeça e os peitos, e mais todo mundo que estava crescendo na época, que depois da Torre de Babel se espalhou. E nós temos o maior império de todos os tempos, que é as pernas, pode passar. Olha só, abrangeu toda a Europa, o norte da África, pouco da Ásia. Foi o maior império de todos os tempos e o mais cruel de todos os tempos. E ele não somente dominou todos esses povos, mas ele manteve a cultura pagã de Nabucodonosor, dos medo-persas e dos gregos. Isso que nós temos que entender. Tudo é uma sequência. Nós não estamos aqui por acaso. O mundo não está. Sabe quantas nações nós temos na Terra hoje? Mais ou menos, pode chutar aí. Quantos países nós temos na Terra hoje? Mais de 200. 234 reconhecidos pela ONU. Nós temos perto de 240 nações. Agora, só que nessa época praticamente só tinha uma ou duas nações aqui, só tinha uma nação, um império. Como é que nós chegamos até aqui? Tudo isso foi previsto por Deus. Pode passar. Aí depois do Império Romano foi o último império, o último grande império da Terra. Será que foi o último? A Bíblia fala que é um reino dividido. Gente, esses detalhes que nós temos que ver. Agora vamos ver Daniel. Ontem a gente viu o Gênesis, hoje vamos ver Daniel. Esse detalhe é importante. Se você ver lá em Daniel 2, que nós já vimos aí a passagem, fala que os pés da estátua será um reino dividido. Mas que negócio engraçado. Um é dividido. Então eu tenho que contar com uma cabeça também, como um reino. Nós sabemos que esse reino dividido, a gente vai ver, foram os bárbaros que vieram do norte e acabaram com aquele império romano ali, dividiu em 10 povos. E desses 10 povos, nós estamos aqui, misturado com os povos antes do dilúvio, depois do dilúvio. Então nós vamos focar agora, já indo para o final, né? Os pés. E quando que viste dos pés e dos dedos, em parte de barra de oleira, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Não está escrito ali? Por que Deus colocou um reino dividido? Presta atenção nesse detalhe. Porque eu tenho que contar a história dentro da profecia como um reino, um domínio mundial. E foi o que aconteceu. A Europa se tornou, depois que o Império Romano caiu, um domínio mundial. E é até hoje. Os Estados Unidos veio da onde? Da Europa. O Brasil veio da onde? Nós somos colonizados por quem? Portugueses? Aqui é português. Os franceses tentaram entrar aqui, não conseguiram, né? Tem até a prova francês ali que eles tentaram entrar. Sabe que não deixaram cair para baixo, né? Não deixaram o holandês, francês, ninguém entrar. Nós somos aqui muito portugueses, né? O português é muito forte aqui. Eles instalaram canhão em tudo que é entrada de rio. Se você for lá em Belém, você vai ver os canhões lá que não deixam entrar. Aqui na entrada do Rio São Francisco, existia forte canhões. Toda vez que um inglês, um francês tentava entrar, bum, afundava. Mas nós somos descendentes dos 10 bárbaros. Os portugueses são os suevos. Nós somos descendentes dos suevos, povo bárbaro que veio lá de cima e se misturou com os romanos. Nós somos uma mistura. Interessante essa mistura. Mas ali diz assim: contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quando eu que viste o ferro misturado com barro de lodo, presta atenção, barro de quê? Misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Gente, que impressionante. 200 e quantas nações? Mais de 240. Gente, de umas pernas de ferro que dominavam o mundo, nós somos hoje 240 pedacinhos do ferro. Nós somos descendentes do Império Romano. Tanto que a Igreja Católica, como é que é intitulado? Eu sei que eu fui quase palho, né? Então eu tive no seminário, nós somos católico, apostólico,
Por que romano? Porque o Império Romano teve uma continuidade espiritual com o Papa. Então o Império Romano ainda existe. Nós somos descendentes das tribos bárbaras que dominaram o Império Romano, que misturaram. Nós somos pedacinho. Então esses 240 países é os pedacinhos de ferro do pé da estátua. Mas Derli, por que os pedacinhos de ferro? É porque o Império Romano não era perna de ferro. Então, tudo que vem daquele pedação é pedacinho de ferro. Mas e o barro? Onde é que entra nessa história? Tem duas linhas para você pensar sobre isso. Primeiro, você pode ver que os países, nós vamos ver um pouquinho ali da ONU, nós temos um mundo unido pela globalização, pela língua inglesa, pelo dólar, unido pelo comércio. Quem não puder vender e comprar de outros países hoje está lascado. Se a gente não puder comprar farinha da Argentina, não tem pãozinho na padaria não, porque nós dependemos da farinha da Argentina. O mundo depende da nossa carne, do nosso soja. Nós dependemos das televisão digital que vem dos Estados Unidos, da China. O mundo, por um lado, é unido com força. Economicamente, pela globalização, é unido com força, mas por outro lado é fraco. Vá o Temer querer mandar na Argentina ver se dá certo. Vá. O Macri querer mandar no Brasil. Vá o Maduro sair dentro. Não, agora eu vou mandar no Brasil. Existe um respeito aos 200 e poucos territórios que nós temos no mundo. Então nós temos um reino dividido. É um porque depende. Nós somos uma continuidade do Império Romano dividido. Nós dependemos do comércio entre as nações. Nós dependemos de vender para o povo para poder ter dinheiro aqui dentro, para poder funcionar o comércio. Então, por um lado é forte, por outro lado é fraco, porque não é unido que nem era no tempo do Império Romano, no tempo do Império Grego, no tempo do Império do dinossauro. Não existe mais esse caso, existe um reino mundial unido. Mas por que é um? Porque o sonho de Satanás sempre foi fazer um só reino sobre o seu domínio. Ele fez isso antes do dilúvio. Era uma língua só, um povo só. Estava quase dominando toda a mente humana. Graças a Deus que Noé, sua família não foi, senão nós estávamos sentados aqui. Deus interviu. Toda vez que o mundo é um só sob o domínio de Satanás, é a hora de Deus intervir. E nós estamos chegando nesse momento de novo. Assim foi no tempo do dilúvio, foi também no reino de Nirod, lá quando construíram, era uma língua só, eles não iam nem sair dali, não iam nem se espalhar pela terra. Deus interviu. E agora nós temos de novo um mundo é um só. Era separado até pouco tempo. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foi porque ainda faltava se juntar, fazer essa ligação de barro. Ligação fraca, mas nós estamos, hoje quem determina as regras é a ONU. Mas por que o barro? O que significa o barro na Bíblia? Vaso de oleiro. Não é aquela música que a gente canta? Como é que é? Faz-me de novo, eu quero ser um vaso novo, né? Só gosta muito do tecido, né? Do que é feito o vaso? Quem é o oleiro? Então, o que significa o barro na Bíblia? Falou ali. A igreja, a parte espiritual do mundo. O que aconteceu? Depois, até o Império Romano, existia um imperador, que ele era governante do poder civil, do exército, mas também era Deus, praticamente. Havia uma mistura. A pior coisa que existe é a mistura de governo civil com poder religioso. O papado foi isso. Ele está tentando voltar a ser isso. Mistura o braço do poder civil, a espada da lei civil com o poder religioso. A partir, depois do Império Romano, criou-se uma nova onda na Terra. Os estados modernos são estados laicos. O que é um estado laico? Qual é a religião oficial do Brasil? Não tem porquê. O Brasil é um estado laico. Qual é a religião oficial do governo americano? É a dominante, mas na Constituição não se adotou a religião.
Existe uma separação clara do ferro e do barro. Ou seja, Jesus quis assim. Tanto que quando quiseram fazer aquela pegadinha com ele lá, sobre o imposto, o Império Romano era terrível no imposto. Era o exator que fala lá em Daniel, o exator. O Império Romano era o exator. Ele cobrava altíssimo imposto de todas as nações que ele dominava. E o povo chegava para pegar os saduceus, fariseus. Senhor, e o negócio de imposto, que é um roubo, né? A gente deve pagar imposto para o governo ou não? O que Jesus fez? Qual a resposta de Jesus? Mandou lá pegar uma moedinha na boca do peixe. E mandou o povo olhar na moedinha. O que tinha na moedinha? Inscrição? Escuta, mas é de César. Então esse reino que você está falando é de César? É o príncipe desse mundo? É o príncipe então, dá acesso que você. Mas a Deus, você dá o que é de Deus. Não está falando só de dízimo e oferta, não. Está falando que a adoração a Deus, eu não posso adorar dois senhores. Se eu vou adorar os príncipes desse mundo e a Deus, não dá certo. Essa separação foi saudável para a igreja primitiva e é saudável até agora. Quando une igreja e Estado, como foi, os bárbaros se converteram, entre aspas, Constantino se converteu, o imperador, e juntaram religião com o poder. Inclusive o Constantino, ele chegou num momento que achou, eu sou Deus, eu sou imperador, mas eu também sou o Papa. O primeiro Papa na realidade foi Constantino. Eu sou o líder religioso, eu sou o líder das nações. Aí nasceu a pior coisa que existe na face da terra, a união da verdade com a mentira, a união do paganismo com a suposta Bíblia. Gente, quando a gente fala de papado, a gente não está falando dos católicos, a gente não está falando das pessoas. Toda a minha família é da igreja católica, eu aprendi muita coisa, conheci Deus, vamos dizer assim, lá nos grupos de jovens. O problema não são as pessoas, o problema é a instituição e quem está por trás das instituições, que nós sabemos que o dragão que deu o poder à besta, esses poderes enganadores, a pior coisa que aconteceu na terra, minha gente, não foi esses imperadores que dominaram o mundo, que foram cruéis, foi o império dos 1260 anos, porque colocou dentro do desejo que as pessoas têm de Deus, dos desejos que o ser humano tem de adorar a Deus, colocou uma falsa adoração, aquele vinho da taça da prostituta, que é um engano. E por isso que nós temos 7 bilhões de pessoas hoje, e praticamente quase todas as 7 bilhões de pessoas na Terra estão embaladas numa mentira que foi contada por 1260 anos. Anulação da lei, colocaram coisas que Deus não pediu e dizem que é cristão. É muito pior que ser pagão, é muito pior que ser ateu, porque coloca no coração das pessoas, substitui o vazio de Deus com uma mentira, e elas sentem naquele vazio preenchido com uma mentira, e é muito mais difícil depois sair dessa mentira. E enganou os reis, os governos, e enganou toda a terra. E o nosso papel aqui, hoje, nesses últimos momentos da história da terra, é tirar as pessoas da Babilônia, essa confusão, essa mistura do barro com o ferro. Então o barro é a religião que caminha lado a lado com os governos, por enquanto lado a lado. Tudo bem, é a liga frágil entre as nações, mas hoje não é tão frágil. Um dos maiores poderes da terra hoje é religioso. Quem vai duvidar do poder papal? Os governos, o presidente da nação mais poderosa da terra vai lá, se ajoelha e beija os pés do Papa. Então o barro está chegando junto, e quando isso acontece, é o fim da paz na terra. E para a gente, vamos só dar uma passadinha rápida aqui.
Então nós estamos vivendo nos pés da estátua. 200 e poucos pedacinhos de barro e religiões de todas as espécies no meio desse barro. Nós viemos desses povos. Esses povos moravam no norte do Império Romano. Aqui, ó, nós somos descendentes desse aqui, ó. Os suevos, o amarelinho aqui, ó, Portugal, ó. Suevos. Povo que veio do norte, invadiu o Império Romano, que ficou fraco economicamente. E os espanhóis aqui, ó, são descendentes dos visigodos. Esses vândalos foram exterminados. Os vândalos, os eros e os ostrogodos foram exterminados. Lembra que eram 10 e caíram 3? Os 3 foram os vândalos, os eros e os ostrogodos. E o resto da Europa ficou em cima dos 7. E nós somos descendentes dessa situação. Pode passar. Aqui, de novo, os que foram extintos ali, os vândalos, os ostrogodos, os eros, né, as tribos germânicas. Germânicas, elas ficavam lá onde ficava a Alemanha, né? Pode passar. No ano 1000, depois que o Império Romano caiu, nós já tínhamos bastante nações, mas não chega nem perto do que tem hoje. Ou seja, como os pés da estátua começou a se partir. No ano 1000 nós já estávamos assim. Pode passar. No ano 1500, olha como já estavam os pés da estátua. O Império Romano já estava com mais pedacinhos. Mais pedacinhos. Pode passar. A Europa, olha, no 1914, nós já tínhamos sido descobertos. Todas as descobertas dessas nações que nós vivemos aqui, a Europa modificou a geografia do mundo. Todas as grandes navegações partiram de lá. Pedro Ramos Cabral aqui, Cristóvão Colombo lá. Enfim, a África foi modificada. Todo mundo foi modificado pelas conquistas europeias. Por isso que ela é profética. Por isso que os 10 chifres é o reino dividido, que dividiu o mundo e reorganizou o mundo e deu a estrutura que nós temos, que nós vivemos agora. E aqui estão os pés da estátua. quase 240 pedacinhos de barro, nações independentes, mas dependentes. Independente porque tem o seu governo, tem o seu território, tem as suas divisas territoriais, mas são ligados no reino só. Por quê? Porque hoje, se um país quebrar, quebra o mundo. Se quebrar a Argentina, quebra o mundo, porque existe uma interligação, uma ligação. Por um lado é forte, mas por um lado é fraco, porque não existe um imperador, como no passado, mas é um reino dividido. E nós estamos, não tem mais o que dividir. É um sinal do fim. Não tem mais o que dividir. Pode passar. Nós estamos vivendo um clímax dos pés da estátua. Religiões, o barro, tomando conta de todos os setores, falsas religiões tomando conta de todos os setores, e tem o verdadeiro também, né? Tem o trigo no meio do joio. Mas o mais importante que diz em Daniel, que no dia desses reis, o que aconteceria? Pode passar. No dia desses reis, no dia que a terra estivesse tudo dividida, o Império Romano, todo o ferro estivesse dividido no máximo que for possível, hoje não tem mais dúvida. Você acha que o Brasil vai dividir em 2? Você acha que a Argentina vai se dividir em 2? Os Estados Unidos vai vender o Texas para o México? Não existe mais o que dividir. Ah, mas tem uma briga lá na Israel e na Palestina. Isso aí vai existir até Jesus voltar. A briga entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. É uma briga milenar. Mas lá na África está tudo definido os territórios. Existe alguma dúvida? Existe. Mas não tem mais o que dividir. Ninguém aceita. Chegamos no ponto do pé da estátua, no final da divisão dos reinos. E é nesse momento, e eu falei da ONU. Por que é um reino? Não está tão bagunçado não. Satanás criou um organismo para controlar a saúde do mundo, para controlar o trabalho. Tem a OIT, né? O que controla a saúde? É o OMS, né? O comércio controla por quê? O OMC. No meu serviço de controle de voo é controlado, sabe por quem? Pela ICAO. A frase que eu usar para mandar um avião descer, tanto em inglês como em português, desça da altura tal, pode usar pela ONU através de ICAO, e tem que ser usado em todos os países.
O país que não usar é impedido voos para aquele país. Então a ONU, apesar de não ser um rei mundial, mas ela exerce uma influência, ela que faz o cimento para esse reino dividido. E por trás dessa ONU tem um negócio interessante. Satanás, aqui está a bandeira das nações, olha o rei. Na frente da ONU tem as bandeiras de todas as nações, os pedacinhos de barro, de ferro, aliás. Será que tem um pouquinho de barro também na ONU? Vamos ver se tem um pouquinho de barro, pode passar. Aqui a sede tem nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, né? É uma coisa fantástica. Tem um conselho de segurança que decide se deve matar, se não deve, Fique de olho nesse conselho de segurança, que é o maior conselho mais poderoso da Terra. Representa todas as nações da Terra. Se eles decidirem, o Brasil vai ser invadido porque é um problema para a paz mundial. Vem todo mundo invade. Se for decidido que o guardador do sábado é um problema para a humanidade, que guarda o domingo, é aí que vai ser decidido. E acabou para nós. Tudo está pronto, minha gente, tudo está preparado. Pode passar. Olha só a grandeza dessa Assembleia Geral. Aqui está o dragão. O dragão significa os governos civis. Por trás disso está Satanás. Isso aqui é o braço direito, é o dragão lá da Apocalipse 16. 12. É o terceiro domínio mundial. Pode passar, não vamos. Tem um pouquinho de barro? Não tem. Existe uma sala lá na ONU chamada Sala de Meditação. Você não pode levar a Bíblia, você não pode levar o Torá, você não pode levar nenhum livro religioso. Mas de qualquer religião que você, independente da religião, você pode entrar nessa sala e meditar. Quer meditar para Buda? Você vai lá e medita para Buda. Você quer meditar para Maomé? Você vai lá. Você quer meditar para Jesus? Você vai lá. Então, era para ser uma coisa só civil, mas tem a entranha, existe uma organização na ONU para tentar formar uma única religião mundial para a paz das nações. Na ONU, minha gente, isso. Na ONU. Pode passar. E para encerrar, eu vou mostrar o seguinte. Você sabia que depois que a ferida mortal, quando que terminou os 1260 anos proféticos, quando que o Império Papal foi ferido? Alguém está lembrado? No estudo mesmo com ele? Isso, que ano que foi isso? Parabéns, ó, 10 para ele aqui, ó. 1658, na Revolução Francesa, extinguiu tudo que era religioso, o ateísmo. Quando é que surgiu o tipo de governo que tem hoje? A Revolução Francesa é importante por várias coisas. Feriu de morte o papado, só que em 1829 receberam os territórios de volta. Tudo que eles perderam lá na Revolução Francesa, em 1920 deram aquele que é Vaticano hoje, é pequenininho. É tão pequenininho o país que é uma cidade. Mas pense na influência no mundo que tem. E foram crescendo. Tu vê, eles foram presos, perderam o poder. Já em 1965, aqui, ó, outubro de 65, pela primeira vez na Idade Moderna que nós estamos vivendo hoje, a besta começou a ter a sua ferida curada. Foi chamado para ir na ONU. Interessante, onde é que ele senta? Aqui já foi o João. Não, esse aqui é o primeiro, é João VI, né? O Paulo VI. Paulo VI. Foi ele, foi o João Paulo, depois ele veio o João Paulo II. João Paulo II foi 2 vezes. Depois foi o Bento XVI, esse que pediu demissão aí, que está lá, né? E o Papa Francisco foi agora, há pouco tempo, ler a carta Laudato Si, encíclica Laudato Si. Você já ouviu falar dessa encíclica, né? Se vocês não viram, abra na internet, procura lá, encíclica do Papa Laudato Si. E se vocês tiverem mais curiosidade, leia o capítulo 6 dessa encíclica, que ele leu lá na ONU, nessa posição, leu lá em cima, em que fala que os problemas ecológicos vão ser resolvidos com oração, com a guarda do domingo e com outras soluções técnicas. Engraçado que ele não senta junto com os outros governos. Por que isso, minha gente? Essas 5 vezes ele senta aqui, acima dos reis das nações. E lá fica
os secretários gerais da ONU, que comandam a ONU. Isso é um sinal terrível, né? É um sinal crítico, que novamente o barro e o ferro estão se unindo. E toda vez que isso acontece, os filhos de Deus são perseguidos. E Deus tem que intervir. Olha só, os 10 reis, lá, a sala da reunião do chifre, os 10 chifres. Pode passar. Ligados, já falei, são separados, são ligados para a economia, turismo, transporte e tal. Mas no dia desses reis diz o quê? Agora, nessas 200 e poucas nações, o reino está dividido. No dia desse momento agora que nós estamos vivendo, que estamos sentados aqui, é o dia do quê? No dia desses reis, Deus do céu levantará o quê? Um reino que não jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas eles mesmos subsistirá para sempre. Amém. Gente, nós estamos vivendo esse momento. O mundo está pronto. Tá? Já dividiu o que tem que dividir. O lado religioso está pronto. Deus está segurando com os 4 anjos. Lembra dos 4 anjos lá do Apocalipse? Estão segurando os ventos das paixões humanas para que não caia tudo, que nem fera em cima de nós. Está tudo pronto. Tá? No dia desses reis, nesse momento que viria essa pedra do céu, que é a volta de Jesus. O mundo está pronto, está maduro. Jesus está pronto. Está lá fazendo o julgamento do juízo final. E eu? E você? Só falta nós. Deus não soltou os anjos ainda, não deu a ordem por minha causa e por sua causa. Nós temos algumas coisinhas para vencer. Nós precisamos do Espírito Santo, da chuva serôdia. Como os discípulos. Lembra que os discípulos eram ruins até o Pentecostes. Pedro era horrível. João era o trovão. Pedro tinha negado. Sumiram tudo quando Jesus morreu na cruz. Sumiu todo mundo. Quando eu fui preso. Mas quando eles se humilharam, tiraram as desavenças dentro da igreja, quando pararam de um querer ser melhor que o outro, maior que o outro, quando foram humildemente começaram a orar lá em Jerusalém, de repente veio aquelas línguas de fogo e enche de poder. E aquele Pedro bruto que queria com a espada cortar o pescoço daquele que prendeu Jesus, num sermão converteu 3.000 pessoas. É só disso que está faltando. É só esse momento que está faltando. E esse momento depende de mim e de você. Depende de nós tirar tudo de nós que pode estar impedindo, tudo que está deixando um pouquinho de amor. Porque não temos que amar uma coisa que está com os dias contados. Nós temos que amar a volta de Jesus e tirar o povo da Babilônia, através do nosso exemplo, da nossa fala. Que Deus nos abençoe. Amém. Que possamos sair daqui hoje consciente que nós temos que apressar a volta de Jesus, deixando o meu vaso de barro limpo para derramamento da chuva serôdia, para ser irmão do poder, para sermos selados para a eternidade com Jesus. Amém. Se arrepender.
Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o céu. Amar ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor dos céus, da terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, no triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o céu. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o céu. Para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Amém. Oremos. Querido Pai, Criador do céu e da terra, todas as coisas que existem, muito obrigado. Percebemos que Tu estás pronto para voltar. As forças do mal também estão prontas para a guerra. E nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Prepara-nos para esse conflito final. Nos dê o poder para vencermos o mal, vencer todos os nossos defeitos, nossos problemas. E humildemente recebemos o Teu Santo Espírito. Que possamos receber o poder para iluminar a terra com a Tua glória, com a mensagem de salvação às pessoas
que querem ser livrados do mal. Enfim, Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, nos transforma em cidadãos do céu. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Vamos olhar para os nossos anúncios desta manhã de sábado. Atenção casais, os casais presentes fiquem após o culto, que haverá uma breve reunião com os casais. Vão terminar o culto, peço que os casais fiquem 10 minutinhos aqui para ter uma breve reunião. Próximo. Hoje, ensaio do coral, às 14h30, às 2h30. Então, coristas, que sejamos pontuais, cheguem cedo para termos o ensaio do leitor. Hoje, o culto jovem será às 4 horas. O pastor o rapaz aqui já falou, tudo mais. Vai ser a palestra sobre OVNIs, projetos Blue Beam, espiritismo e muito mais. Então, às 4 horas, todos cheguem cedo, vai ser muito bom. Hoje, né? Vai ter a primeira reunião do Clube dos Jovens. Olha, essa reunião vai ser topada, vai ser muito bom, tô falando sério. Agora sim, a reunião só vai ser boa se forem, né? Porque se ninguém for, não vai ter reunião, né? Então, às 7 horas, lá no Paulo Bandeira, aquele colégio lá que ninguém conhece, frente ao terminal. Então, cheguem cedo, 7 horas, que vai ser topada a reunião hoje. Amanhã, o culto começará às 18h30, às 6h30. Houve uma mudança distrital, então o culto amanhã começará às 18h30. Cheguem cedo para darmos o melhor ao nosso Deus. Adição dos gravadores, não haverá reunião esse final de semana, então semana é semana de folga. E aos aventureiros, amanhã, às 4 horas, então pais tragam seus filhos às 4 horas para a reunião dos aventureiros. Oase semanal, como de costume, às 7h30, às 19h30, toda segunda. Então, que vocês venham prestar um culto a Deus. E antes eu queria chamar a irmã Iracema. Ministério Lar e Família avisa que dia 4 a 8 haverá uma semana de oração com o pastor Fábio. De 4 a 8 haverá uma semana de oração com o pastor Fábio. Próximo. Ministério Jovem.
Dia 11, sábado, haverá um momento de lazer espiritual lá no Parque Municipal. A série vai ser aqui na igreja às 14 horas. Então, que todos venham participar. É muito bom estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Beijo infantil, toda sexta, às 18h30, na casa do irmão Levi. Cadê o irmão Levi? O irmão Levi está ali, na casa do irmão Levi. Então, pais, levem seus filhos para o beijo infantil. Quilo do amor. Todo sábado eu falo sobre o quilo do amor. Às vezes Deus nos dá tanto e tem muitos irmãos aí fora precisando só de um quilo de alimento seu. Então, que você venha ajudar, você vai gostar, porque agrada você, vai agradar o outro irmão e vai agradar a Deus também. Então, que possamos lá. Dia 11, das 10 às 15 horas, nas 10 e 15 horas, terá uma palestra sobre saúde e longevidade, em 12 passos. Será com o Dr. Silmar Cristo. Ele é presidente executivo esse nome em inglês aqui, doutorando em Psicologia da Saúde. Poxa, eu gostei, então, possamos ir, isso é muito bom, lá na Central de Maceió, dia 11 e 12. Não? 11, sim, 11 das... 11 é no Benedito Bento Central, mas gente, desculpa, é que eu não estou enxergando não, tem que dar zoom aí. Aqui na Central vai ser dia 11, das 10 e 15 horas, e na Central de Maceió será às 7, Fernando, obrigado, viu? Será às 7. Próximo, agora eu convido o nosso irmão Marlison para dar uma missa. Primeiro eu gostaria de esclarecer sobre essa mudança de horário do culto de domingo. Foi uma decisão do distrito do Benedito Bentes, não foi nossa aqui. Então, nas 13 igrejas do nosso distrito, o culto será às 18h30 aos domingos. Então, vamos nos programar para amanhã estar mais cedo na casa do Senhor e, consequentemente, estaremos cedo também em nossos lares de volta. A previsão é que o culto termine entre 7h30 às 8 horas da noite. Vai ficar nesse horário o término do culto. Então, era para os irmãos dormirem cedo, ir para casa cedo, dá para sair para lanchar alguma coisa, quem gosta de sair para depois do culto, dormir cedo para acordar cedo para trabalhar na segunda. Então, amanhã, às 18h30, aqui na igreja. E, relembrando nossa campanha para o departamento infantil, essa semana começamos com a sinoplastia, porque nós precisamos fazer algumas adequações por conta do seguro, e se a igreja fosse roubada mais uma vez, o seguro não iria cobrir alguns itens, porque não tinha porta, era muito aberto e tal. Então, por isso que a gente está fazendo a adequação, para que essa semana ainda a gente possa tirar foto do ambiente e mandar para a seguradora, e assim evitar problemas futuros. E terminando aí, pretendemos, para a glória de Deus, descer lá para a sala das crianças, se a gente pode chamar de sala, Então aí está algumas fotos, sala de juvenis, pode passar, sala do hall do berço, sala dos primários, que é a sala mais crítica, o corredor e outra sala dos primários. Até que está bonitinha essa foto, viu? Mas quem quiser ir lá agora, pode descer e acabando dos juvenis, que a gente quer construir uma sala, Adolescentes, disse ninguém? Juvenis não. Juvenis tem uma sala já, mas adolescentes ainda não tem, só tem essa coberta aí de telha brasilite e madeira. Nos lembra a igreja como era antes, A igreja que foi aqui no início começou não, uma das fases da igreja, que era só nesse quadrado aqui, uma coberta como essa. Então nós sonhamos em fazer uma sala para os adolescentes e, assim, em caráter de urgência, também reformar a sala dos primários, que está uma situação muito crítica, muito mofo, muita infiltração, o odor é muito forte. Então nós contamos com a colaboração dos irmãos para que a gente dê prosseguimento. A gente fez o orçamento das coisas, quase caiu para trás, mas Deus é fiel. Ele nos ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando. Então que Deus nos abençoe.
E o Ministério da Comunicação deixa um texto que se encontra em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Agora eu convido os professores e as crianças que se dirijam à sala de vocês. Departamento Infantil, já pode ser. Informativo Mundial das Missões. Perdão, Pai. Olá, hoje vamos para o Japão, um país onde a maioria das pessoas não conhecem o cristianismo. Orita viu seus pais se divorciarem na infância e aos 14 anos precisou cuidar do seu pai acamado. O homem estava muito doente e a filha odiava cuidar dele, chegando a chorar de raiva em frente ao pai. Algum tempo depois, o homem faleceu e logo Orita decidiu se mudar para os Estados Unidos. Ela foi estudar animação em Los Angeles, mas antes visitou alguns primos adventistas que moravam em Chicago. Eles a convidaram para conhecer a igreja e Orita gostou muito da congregação. Era a primeira vez que visitava uma igreja cristã. Mas ao ir para Los Angeles, ela demorou para procurar uma igreja adventista, apesar da insistência dos primos. Orita só queria saber de estudar, mas 6 meses depois ela conheceu uma igreja adventista na cidade. Era para ser uma visita rápida, mas os jovens adventistas fizeram questão que ela ficasse após o culto. Orita almoçou com os jovens e à noite foi passear com eles. O grupo a surpreendeu com o amor divino. Ela começou a fazer muitas perguntas sobre Deus e logo uma das jovens se ofereceu para estudar a Bíblia com Orita. Ela aprendeu a amar Deus e desejou ser batizada, mas não se perdoava de como havia tratado seu pai. Então, certa noite, Orita teve um sonho, onde Deus a impressionou sobre o perdão divino. Ao acordar, ela percebeu que havia sido perdoada por Deus. Ela sentiu a alegria da salvação e, enfim, foi batizada. Atualmente, Orita tem 24 anos e dedica seus talentos para ajudar crianças no Japão a superarem traumas. Ela frequenta a Igreja Adventista de Setagaya, uma congregação que treina jovens para espalharem o Evangelho no país. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar essa igreja a expandir esse trabalho diferenciado. Sejamos liberais. Me
de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é, o que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar. Feliz sábado da igreja. Quantos lembram aqui o momento da sua conversão? O momento que você se converteu, o momento que você hoje eu vou fazer parte da igreja de Deus e hoje vou seguir o Senhor. Quantos lembram? Amém. Um momento muito importante na nossa vida, assim como foi na vida de Paulo, né? A lição dessa semana fala sobre a conversão de Paulo. E o verso para memorizar. Quantos lembram? Eita, que maravilha! Então, assim como Deus escolheu Paulo, né? Porque esse para mim é um instrumento. Então, Deus considera cada um de nós como um instrumento para levar a mensagem a outras pessoas. Que vocês possam seguir também um instrumento na mão de Deus para levar essa mensagem a outras pessoas. Nesse momento eu queria pedir à igreja que ficasse de pé para a gente orar pelo estudo da lição. Querido bom Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para pedir sabedoria e estudar, ó Deus, recapitular aquilo que foi estudado durante toda a semana. Que o Senhor, desde já, meu Deus, abra a nossa mente, o nosso coração e que venhamos, ó Deus, pôr em prática aquilo que foi estudado, Senhor. Que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor aumente a nossa fé e a nossa comunhão contigo.
É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.